Olá a todos vocês que acompanham as videoaulas do projeto Vamos Ler, Geração Digital. Hoje iniciamos uma nova série especial de videoaulas dentro da produção do ano de 2023. Começamos hoje a parceria com o Instituto IMM, onde traremos mensalmente conteúdos que trabalharão então assuntos sobre o comportamento. E o assunto da videoaula de hoje é a autoestima. Qual a importância desse tema na nossa vida, como nos relacionamos com ele e como podemos melhorar ela durante o nosso dia a dia. Então agora a gente vai conferir um material muito legal produzido pelo psicólogo do Instituto IMM, o Luiz Felipe, que vai abordar de forma melhor e mais aprofundada esse assunto. Olá pessoal, meu nome é Luiz Felipe, eu sou psicólogo do Instituto Mundo Melhor e eu estou aqui para falar com vocês um pouco sobre o tema da autoestima, que é um tema muito importante, muito relevante para a nossa vida cotidiana, para as nossas relações tanto com as outras pessoas, como a relação minha comigo mesmo. É uma coisa que a gente sempre tem que lidar no decorrer das nossas vidas, né? E agora eu vou passar para vocês alguns pontos para a gente saber um pouco mais sobre ela, né? Autoestima, a palavra autoestima, né, quer dizer o quanto eu gosto de mim mesmo, como que eu me relaciono comigo mesmo. E ela inclui vários pontos, né? Como eu me vejo, desde a minha aparência, né? Se eu me acho bonito ou me acho feio, até como eu vejo as minhas capacidades, como eu analiso as minhas características, os meus pensamentos, os meus gostos, meus valores, minhas opiniões, todas aquelas coisas que me afetam, que eu uso na minha vida cotidiana, né, todos os dias. E ela também quer dizer o quanto que eu gosto de mim mesmo, como eu me dou comigo mesmo, como que eu me relaciono com a minha própria pessoa, né? E diz também o quanto que eu me sinto preparado para viver a minha vida sem muito sofrimento, né? De maneira mais leve, de maneira mais fluida, de maneira mais calma, confiando nas minhas habilidades. E por que é importante a gente ter uma autoestima boa, uma autoestima saudável e bem desenvolvida? Bom, ela é muito importante para a gente saber como que a gente pode enfrentar situações difíceis que acontecem nas nossas vidas de maneira um pouco mais positiva, um pouco mais leve. Como que eu posso pensar sobre aquela questão, né, aquele problema, aquele desafio, aquela coisa que eu preciso resolver, aquele relacionamento que eu preciso lidar, né? Como que eu posso saber como e por que aquilo tudo me afeta? Por que que eu me sinto afetado por algumas coisas e por outras não? Saber como que eu consigo enfrentar um problema de maneira mais leve, mais bem sucedida, né? E quando a gente enfrenta esses desafios, problemas que a gente precisa resolver, a gente precisa ter consciência das nossas capacidades de resolver aquele problema. Saber como que eu posso resolver aquilo, de que maneira, usando quais estratégias. E ter uma autoestima boa me ajuda nessas áreas e várias outras áreas das nossas vidas, né? Conforme a gente vive, conforme a gente se desenvolve, conforme a gente cresce, a gente enfrenta outras situações, outras questões nas nossas vidas. E tudo isso fica mais fácil, mais tranquilo para mim quando eu tenho uma autoestima boa, né? E ela me ajuda a ter mais força para enfrentar esses desafios, né? Porque a gente sabe que quando eu confio nas minhas capacidades, quando eu gosto da pessoa que eu sou, quando eu confio em mim mesmo, quando eu tenho um bom autoconceito, eu tenho uma chance maior de enfrentar os desafios da vida de uma maneira melhor, né? De uma maneira mais saudável. E uma coisa, né, que afeta muito as nossas relações com outras pessoas e a minha relação comigo mesmo, e tanto uma coisa causa a outra, né? Uma coisa que afeta muita gente e atrapalha a nossa autoestima, muitas vezes, são as redes sociais, né? Quantas curtidas a gente recebe quando a gente posta alguma coisa, alguma foto ou alguma situação que a gente viveu, alguma atividade que a gente participou, várias diferentes coisas que a gente acaba compartilhando com outras pessoas. Quantas curtidas outra pessoa recebeu quando ela postou alguma coisa. Quando a gente às vezes finge alguma coisa, a gente mente, ou aquelas fotos, por exemplo, que a gente enche de filtro, né, para receber mais curtidas ou para receber algum comentário. Isso também pode afetar a nossa autoestima e de maneira bem forte, né?
E é importante a gente saber usar as redes sociais na dose certa, né? De um jeito certo, de um jeito saudável, que não cause dor para nós, que não nos machuque, que não nos atrapalhe o nosso andamento, né? Não atrapalhe a nossa autoimagem também. Isso é muito importante a gente analisar. Como que eu uso das minhas relações com outras pessoas, como que eu interajo com as outras pessoas, seja no contato direto ou nas redes sociais. Tem várias maneiras da gente interagir com outras pessoas e tudo isso vai impactar também a nossa autoestima. Como eu me vejo, como que eu me vejo pertencendo àquele grupo, será que aquele grupo me faz bem? Será que aquele grupo me faz me sentir melhor, me sentir mais em paz comigo mesmo? Como que eu me relaciono com as outras pessoas? Seja no formato presencial, né, ou no formato online, tudo isso eu tenho que analisar bem, né? E quando a gente está feliz, né, tudo melhora. Quando a gente tem um bom autoconceito, uma boa autoestima, boa autoconfiança, tudo que a gente passa, os desafios, as coisas ruins e as coisas boas também, tudo fica mais leve, né? Uma pessoa com uma autoestima boa, ela consegue resolver vários problemas da vida dela de maneira um pouco mais saudável, que uma pessoa com uma baixa autoestima não consegue resolver de maneira tão boa, de maneira tão fluida, de maneira tão saudável, né? É muito importante que a gente desenvolva isso dentro de nós mesmos, né? E existem maneiras com que a gente pode desenvolver melhor a nossa autoestima. Maneiras que a gente pode fazer para aumentar melhorar o nosso autoconceito, aumentar a nossa autoconfiança, a maneira com que eu me relaciono comigo mesmo. Existem algumas maneiras, né? Elas incluem, por exemplo, conversar com pessoas queridas, pessoas da nossa confiança, perguntando para elas como que eu posso encarar os meus problemas de maneiras melhores, perguntando se eu me dou bem com as outras pessoas, como que eu me relaciono, se eu ajo de maneira um pouco agressiva ou se eu ajo de maneira um pouco melhor, pedir um feedback, né? Essa palavra feedback, ela quer dizer uma relação de troca entre duas ou mais pessoas, né? Saber como que eu estou me relacionando, como que eu me porto dentro das minhas relações que eu tenho no meu dia a dia, avaliando quais são as minhas qualidades, quais são os meus limites, as minhas características, se elas são adequadas para aquelas situações que eu vivo, se elas são adequadas para os grupos que eu frequento, as atividades que eu tenho ou que eu preciso realizar no meu dia a dia, se a maneira que eu ajo me ajuda a tornar aquilo mais bem-sucedido, aquilo mais saudável, refletindo quais são as minhas dificuldades em lidar com os meus problemas, com os desafios que a vida cotidiana nos apresenta, né? Como que eu posso utilizar as minhas forças e as minhas qualidades para eu lidar melhor com os problemas, encontrando saídas mais adequadas, saídas mais saudáveis. Tem várias maneiras da gente cuidar da nossa autoestima, né? Cuidar das pessoas que nós somos, né? E assim, ela vai cuidar de nós também, né? A nossa relação comigo mesmo é uma relação que a gente tem que cuidar também, assim como as relações com outras pessoas, né? A gente tem que se relacionar com nós mesmos todos os momentos, né? Todo dia, todas as situações que eu vivo, eu estou incluído dentro dessas situações, né? Eu vivo dentro da minha pele o tempo inteiro, né? Então eu tenho que cuidar dessa pessoa que está ali. Eu tenho que analisar como que eu posso viver de maneira mais saudável, de maneira que não me cause muitos problemas, de uma maneira que eu não me auto-sabote, que eu não prejudique as minhas capacidades, que eu não minimize os meus esforços, as minhas qualidades, que eu possa viver de maneira um pouco mais saudável. É muito importante a gente saber cuidar de nós mesmos, né? Se eu consigo ter uma relação boa comigo mesmo, eu consigo ter essas tarefas para resolver os problemas que a vida me apresenta, né? E também de me dar melhor com aquelas pessoas ao meu redor. E se eu consigo fazer isso, se eu me sinto bem comigo mesmo, se eu me sinto confortável com a pessoa que eu sou, se eu gosto da pessoa que eu sou, tudo fica mais fácil, né? Tudo melhora. A minha vida, eu vivo a minha vida de maneira mais fluida, de maneira mais fácil, mais leve, mais tranquila, né?
e eu também consigo cumprir os meus objetivos e ter uma autoconfiança melhor para enfrentar essas dificuldades, né? Para enfrentar os desafios que a vida me apresenta, né? Então, como a gente conseguiu ver no material produzido então pelo Dr. Luiz Felipe, a autoestima é muito importante, acaba impactando diversos aspectos da nossa vida. E é por isso que é tão importante nós termos uma relação saudável com a nossa autoestima. Então, agora, para dar seguimento à nossa videoaula, vamos às sugestões tradicionais de atividade aqui dentro do projeto Vamos Ler Geração Digital. Então, a primeira sugestão seria o texto, em um gênero textual de sua escolha, explicar o que mais lhe chamou a atenção nessa videoaula. A segunda opção seria uma ilustração. Então, realizar um desenho imaginando uma pessoa com uma boa autoestima e depois pensar o que você pode fazer para ficar parecido com ela. A nossa terceira sugestão, então, seria um vídeo e realizar uma entrevista com um familiar, um colega de escola ou um amigo conversando sobre a autoestima e os tópicos abordados, então, na videoaula de hoje. E a nossa última sugestão seria um debate. Então, em sala, vídeo ou texto, realizar um debate sobre qual é a sua maior força. Então, essas seriam as sugestões. Muito legal, então, o tema da videoaula de hoje. Como eu falei, essa é uma série especial em parceria com o Instituto IMM e durante o ano, nos próximos meses, nós teremos mais episódios especiais que tratam, então, sobre questões de comportamento. Eu queria agradecer, então, ao Instituto IMM e também aos nossos patrocinadores que permitem que todos os conteúdos do projeto Vamos Ler Geração Digital sejam realizados. Como eu falei, esse é o início dessa série tão especial que vai continuar durante o ano de 2023. Espero vocês em uma próxima videoaula do projeto Vamos Ler.